Olá, alunos! Veremos um terceiro exemplo de dimensionamento e detalhamento de bloco sobre estacas. Esse exemplo vocês já viram o início dele no módulo anterior, junto com a Morgana, onde foi determinada a quantidade de estacas e o espaçamento entre elas. Vocês determinaram em função da carga do pilar, né, que seria 220 toneladas, com o momento MX 50 e MY 30, determinaram 5 estacas com diâmetro de 40 hélice contínua, sendo que a carga máxima que a estaca resistiria seria 75 toneladas. O pilar, aqui, passando alguns dados que serão necessários para a continuidade do exemplo, o pilar de 25 por 80, FCK do concreto de 40 e o cobrimento de 3,5. Então aqui eu tenho um pilar que, além da carga de compressão, também tem os momentos fletores. Como que a gente faz o dimensionamento e detalhamento pelo método das bielas, considerando esses momentos? Nós iremos fazer uma simplificação, que seria determinar a carga das estacas, que vocês já fizeram no módulo anterior, e a gente vai considerar como que se o pilar tivesse uma carga concentrada, sem excentricidade, com o valor da carga máxima da reação da estaca vezes a quantidade de estacas. Então, ao invés de considerar 220 toneladas mais momentos de 50 e 30, eu vou considerar uma carga vertical maior, que vai representar o acréscimo de carga devido aos momentos fletores. Então, veremos nesse exemplo como que seria esse procedimento. Essa adaptação é bem simples, então isso vocês fizeram, né, anteriormente, determinaram a carga em cada estaca em função da carga vertical e do momento fletor. Então, verificando as cargas que vocês determinaram no módulo anterior, a maior carga da estaca seria na estaca 5 de 69,78. Então, como que a gente vai continuar o dimensionamento do bloco, para esse exemplo, com essas cargas? Eu vou substituir aquela carga do pilar, que seria anteriormente aqui definida com 220 mais momentos fletores, eu vou considerar como se não tivesse os momentos fletores, porém a carga do pilar, em vez de ser 220, eu vou considerar como sendo 69,78 vezes 5, que é a quantidade de estacas, como se todas as estacas estivessem com essa carga máxima aqui. Então, a única adaptação que eu faço quando eu tenho um momento fletor é calcular a reação máxima da estaca e multiplicar pela quantidade de estacas. Então, eu teria a carga total aqui de 349 toneladas forças. Então, vou ignorar os momentos e considerar uma carga vertical de 349. E daí para frente, o procedimento é o mesmo dos exemplos anteriores, porém agora para um bloco de 5 estacas. Então, primeiro determinando a geometria em função do espaçamento entre estacas, diâmetro e a distância da face da estaca à face do bloco. E também a questão da minha altura, eu calculo, né, largura do bloco mais largura do pilar, dividido por 3. Pela norma, eu tenho que ter no mínimo 71,6. Então, inicialmente, adotamos uma altura de 80 mais 10 da ancoragem da estaca no bloco, com um peso próprio de 129,6, que seria o peso próprio com essa geometria. Eu multiplico o volume do bloco vezes 25, que é o peso específico do concreto, daria 129,6 kN. Para aplicar o método das bielas e tirantes, eu tenho que verificar a altura útil para o ângulo da biela ficar entre 45 e 55. Para isso, eu tenho que determinar, como meu pilar é 25 por 80, e as fórmulas foram deduzidas por um pilar quadrado, então eu vou pegar uma largura equivalente, tiro raiz da área do pilar, que seria 80 vezes 25, tirando raiz 44,7. Então, vou considerar a largura do pilar de 44,7. A altura útil mínima, para utilizar o método das bielas tirantes, com ângulo entre 45 graus, seria de 104,8 centímetros. Substituindo os valores, né, a largura entre estaca 170,
o lado do pilar 44,7 dividido por 2 da fórmula, então eu encontrei aqui o mínimo 104,8. E o máximo, substituindo também aqui, 147,6. Se eu verificar qual seria a altura útil com os dados que eu adotei inicialmente, daria 75,5. Eu tinha adotado uma altura total de 90, menos 10, 80, menos o cobrimento de 3,5, menos 1, 75,5. Então, eu vou ter que alterar a altura do meu bloco, vou aumentar aqui para 120 a altura total, e aí eu verifico qual que vai ser o meu novo valor de D. Para esse caso aqui, então, 120 a altura total. Se eu fizer a conta, né, 120 menos 10, menos 3,5, menos 1, eu teria o valor de 105,5, e aí sim vai estar dentro dos limites aqui para aplicar o método das bielas retirantes. Então, vamos utilizar um bloco com 120 de altura, e aí eu vou recalcular o peso próprio, que aumentou para 172,8. Então, com esses novos dados, eu vou verificar as tensões da biela. Para isso, eu tenho que encontrar o ângulo, de acordo com a formulação que foi fornecida. A tangente de alfa, a gente consegue determinar geometricamente, deu 1,01, ou seja, o alfa é 45,3. Com esses dados, eu determino a tensão da biela próxima ao pilar, 48.353,7 kN por metro quadrado. Só substituir, né, o valor da carga, 349 toneladas, né, 3.490 kN, vezes 1,4, dividido pela área do pilar, que é 80 por 25, né, 0,8 vezes 0,25 aqui em metro, vezes seno ao quadrado do alfa. Então, eu determino a tensão no pilar, verifico a questão da tensão limite máxima que pode ter na biela próxima ao pilar, então se está atendendo, e faço a verificação para a estaca aqui, considerando o peso próprio na biela próxima à estaca, que é a tensão da biela próxima à estaca. Substituindo os dados, considerando aqui a área da estaca, né, πd2/4, sendo que deu o diâmetro da minha estaca de 40. Substituindo os valores, eu encontro uma tensão de 16.110. E a tensão limite, que é fornecida, né, por esse método, 24.285. Então, tanto a tensão no pilar quanto na estaca está atendendo. Então, posso passar para o próximo passo, que é o cálculo das armaduras. Eu vou determinar as armaduras secundárias também de acordo com o que foi indicado pelo professor Moço na sua apostila. Verificaremos inicialmente a área de aço principal, né, que vai ligar essas estacas na periferia, né, próxima ao lado do bloco. Então, eu teria a armadura principal entre a estaca 1 e 2, entre a 2 e 3, 3 e 4, e entre a 1 e 3. Então, fazendo esse detalhamento da armadura principal, eu tenho a fórmula indicada na apostila do Bastos, também nas notas de aula. Eu pegaria a carga do pilar, a carga equivalente, né? 1,4 vezes a carga de 349 toneladas mais o peso próprio do bloco, passando para kN, dividido por 20 vezes a altura útil, vezes FYD, que esse valor é fixo, sempre vamos utilizar. Isso tudo multiplicando por 2 vezes a distância entre estacas, menos a largura do pilar equivalente. E no final, multiplicando por 10 a 4 para passar de metro quadrado para centímetros quadrados. Então, eu teria que ter em cada lado do meu bloco 16,5 centímetros quadrados. Vou verificar a questão da armadura mínima, seria 0,15%. Em cada direção, eu teria que ter 32,4. Como eu tenho 2 vezes 16,5, teria 16,5 vezes 2, 33 centímetros quadrados. Um pouquinho maior do que a mínima, então eu vou adotar esse valor mesmo de 16,5 de cada lado aqui do meu bloco. E determinando as armaduras secundárias, seria 0,25 vezes a armadura principal, que daria 4,1 centímetros quadrados, a armadura entre as estacas. A armadura superior
seria 0,05%, vezes a geometria do bloco, 14,4%. E a armadura lateral, 0,05 vezes a altura, também de 6 centímetros quadrados por metro. Seria a armadura que eu precisaria utilizar. Então, com esses valores, nós conseguimos fazer o detalhamento do nosso bloco. Para isso, temos que escolher um diâmetro e uma quantidade de armadura para atender a área de aço necessária. Então, a armadura principal, que seria 16,5, eu posso utilizar, se for armadura de 20, 6 barras de 20. Armadura em malha entre as estacas, 4,1. Eu posso utilizar aqui 6 barras de 10, que daria uma área de aço correspondente de 4,8. Já a armadura superior, eu utilizando até barras de 10 aqui, eu teria que ter uma quantidade grande, seria 14,4 dividido por 0,8. Precisaria de 18 barras, ou se for barras de 12,5 milímetros, uma barra corresponde a 1,24 centímetros quadrados. Eu preciso de 14,4 dividido por 1,25, 11,5, ou seja, 12 barras de 12,5 que eu vou utilizar como armadura superior. Já a armadura lateral, como está em metro, eu tenho que utilizar uma outra tabela, que daria o valor 6 centímetros quadrados. Se eu utilizar a barra de 10, ficaria diâmetro de 10, né? 10 espaçado a cada 13 centímetros. Daria uma área de aço correspondente de 6,04 centímetros quadrados por metro. Então, utilizando esses valores, eu preciso fazer uma última verificação com relação à ancoragem da barra principal, a distância da face da estaca até o limite da minha armadura seria 40 mais 15, 55 menos 3,5 do cobrimento. Eu chego nesse valor de 51,5. E para o FCK de 40, diâmetro de 20 a barra, eu tenho que ter no mínimo 39. Como é maior, está atendendo, eu posso fazer então o desenho final aqui com o detalhamento das armaduras. Então, a armadura principal seriam 6 barras de 20, duas vezes, porque duas vezes em cada direção, ligando as estacas da periferia. A armadura em malha entre as estacas, 6 barras de 10 nas duas direções. A armadura superior, 12 barras de 12,5 milímetros. E a armadura lateral, colocando a cada 13 centímetros, daria 9 barras de 10. No caso aqui não pode ser uma só, porque ficaria uma barra muito grande para ser executado, então foi dividido em duas. Esse seria o detalhamento final para esse exemplo. Como eu disse, para os exercícios, será necessário determinar a armadura principal e malha. Não será cobrado o detalhamento com as distâncias, o comprimento da barra, apenas fazer um corte, um croquis da planta baixa com um corte, indicando a posição onde que ficaria a armadura principal, na parte de baixo, de cima, a armadura de malha, a armadura de suspensão e a armadura lateral. Então é isso, qualquer dúvida é só estar procurando, mandando mensagem que a gente vai atender. Um abraço a todos.